Jesus trouxe. E nós queremos, pela obra, graça, bondade, misericórdia, a revelação do Senhor, trazer alguma coisa aqui dentro dessa temática. Eu gosto sempre de lembrar que a palavra avivamento significa tornar a vida, animar, renovar. Isso indica a palavra avivamento. Para que a gente possa entender o avivamento que Jesus trouxe, nós precisamos entender o contexto do momento que o povo estava vivendo, que não é diferente do contexto de hoje. O avivamento que tem acontecido na história do homem, desde o Antigo Testamento, como no Novo Testamento, eles respondem por períodos, por momentos, por épocas, mas o avivamento de Jesus, ele permanece. É o único avivamento que não perdeu força nem poder. Ele é um avivamento contínuo em todas as épocas, em todos os lugares, desde o aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não está apenas no âmbito de um local que precisa ser despertado, de um povo, ou de um momento, de uma situação que está acontecendo e que é necessário uma ação do Espírito Santo para animar, para despertar, para dar vida, para impulsionar alguma coisa que está morta ou que está parada. Então, nós vamos ver a situação daquele povo naquele momento, para que a gente possa também medir e entender a importância do despertar espiritual que a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para todos nós. E nada melhor do que entender a situação e o contexto, nada melhor do que a gente compreender o momento que Jesus chega para trazer um avivamento ao ser humano, como compreender aquele momento de coisas que estavam acontecendo. E nada melhor do que isso, você pegar a sua Bíblia e deixar ela aberta em Mateus capítulo 23. Aqui nós encontramos uma radiografia do que estava acontecendo naquele tempo e que não é diferente do tempo de hoje. Algumas coisas que nós podemos ver, e então vamos entender a chegada de Jesus Cristo. Mateus capítulo 23 é o famoso capítulo dos fariseus. Aqui diz no versículo de número 3, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Primeira coisa que nós encontramos é que naquele momento havia uma religiosidade teórica. Se falava, mas não se fazia. Uma religiosidade teórica, uma religiosidade filosófica. E isso não é diferente dos tempos de hoje. Tanto pelo homem no mundo, que apregoa uma religiosidade teórica, tanta baboseira que tem por aí, tanta besteira, tanta religiosidade falsa, só de amontoados de palavras, como daqueles que têm o conhecimento da verdade de Deus, como eles possuíam esse conhecimento, o povo judeu, e principalmente aqui os seus líderes religiosos. Então, muita gente também está dentro da igreja vivendo uma religiosidade teórica, não coloca em prática. Vocês podem observar o que eles falam, mas olha, não façam o que eles estão fazendo, porque eles falam e não praticam. E muita gente também na igreja vive esse evangelho teórico, esse evangelho de fala, esse evangelho de articulação verbal,
esse evangelho que não funciona na essência da prática. E Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é quem? É quem faz, não é quem diz, mas é quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O reino de Deus é para quem pratica, não é para quem fala. É para quem realiza, é para quem vive. É aquilo que está lá em 1 João 2,6. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, isso é, deve praticar, deve viver na expectativa da vida de Cristo. Então esse era um momento de uma religiosidade teórica, onde não havia prática, onde não havia consistência do concreto. Uma religiosidade abstrata, só na área do pensamento, na área da articulação e da palavra. Uma outra coisa que nós podemos observar do momento que estava acontecendo é o que está no versículo de número 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Sabe o que eu verifico também aqui? É que eles fizeram um conjunto de regras e de normas à margem do mandamento do Senhor. Os fariseus, eles criaram mais de 400 normas fora da lei de Deus, fora do Pentateuco. Mais de 400 normas para ajudar Deus na santificação do povo. É a velha tentativa do homem ajudar Deus. As pessoas não creem que Deus e a sua palavra são suficientes. Tem que dar uma ajuda a Deus. Então vamos colocar mais alguma coisa pesada sobre o povo. E geralmente quando o homem cria regras e doutrinas, ele é algoz, ele é violento, ele é pesado. Quando o homem cria normas de santidade, ele é pesado, ele machuca, ele violenta o direito do outro. Foi isso que estava acontecendo naquela época. Aí Jesus fala lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 6, diz assim, ó, vós, pela vossa tradição, invalidastes os meus mandamentos, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, porque ensinam doutrinas que são preceitos dos homens. Havia então um conjunto de regras à margem do mandamento de Deus. Isso é antigo? Não, isso é só de antigamente? Isso é de hoje, gente. Hoje também. Querem ajudar a Deus inventando normas para santificar o povo, meus irmãos. Querem inventar normas para poder ver se o povo fica mais santo com normas inventadas da cabeça do homem. E aí começam a atar coisas difíceis. O ser humano sai da escravidão do pecado e entra na escravidão religiosa. Ele sai da escravidão do pecado e entra na escravidão religiosa. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, ou capítulo 5, versículo 3, ou capítulo 3, versículo 5, um dos dois, ele diz assim, olha, os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados. São os homens que querem tornar os mandamentos de Deus pesados. E quando o homem quer tornar o mandamento de Deus pesado, ele inventa coisa. E Paulo diz lá em Colossenses 2,18, ninguém vos domine a seu bel prazer. Ninguém tem autoridade para dominar a sua vida a seu bel prazer. Nenhum líder religioso, nenhum pastor, ninguém pode dominar, ninguém pode te controlar a seu bel prazer. Não faça isso, não faça aquilo, não use isso, não use aquilo, porque Deus me revelou. Isso é conversa fiada, meu irmão. O meu comportamento, a minha maneira de andar está na palavra do Senhor. Não é revelação de A, B ou C ou D que vai dirigir a minha conduta, meu irmão.
Não é porque fulano disse que recebeu uma visita de um anjo na sua casa e o anjo resolveu falar para ele que o irmão Joãozinho ou a irmã Mariazinha tem que andar assim, assim e assado. Isso é conversa fiada. Que história é essa? A palavra de Deus é que dá a tônica, a regra, é que dá a linha, que dá a direção para uma vida sadia. Então esse era um outro problema. Regras à margem dos mandamentos do Senhor. E geralmente quem impõe regras pesadas não vivem. Não vivem. É interessante isso. Ou quando eles querem viver, aí sabe o que Deus faz? Deixa um filho crescer para desmoralizar eles. Eu sei o que eu estou falando aqui. De vez em quando eu já vi gente aí jogando pesado, duro, botando para quebrar, arrebentando o lombo do pessoal. Aí o filho cresce, só dá na cara dele assim, ó. Se é para mostrar que não é nada disso que você está pensando, aí fica sem graça. Aí não tem autoridade para aplicar no filho, aí só vale para os outros. Ele não tem autoridade para aplicar na sua casa, aí vai valer para os outros. Avalia para os outros. Então, todas as vezes que o homem quer ajudar a Deus, ele vai para o extremismo. Todas as vezes que o homem quer ajudar a Deus, ele inverte as coisas. Esse era um outro problema daquela época, que também é um problema hoje em muitos lugares. Você quer ver também o que estava acontecendo lá? Olha só, a partir do versículo 5. A partir do versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e ao serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo. Olha que coisa, hein? Os camaradas gostavam de ser chamados. Ainda tem mais. Cristo, e todos vós sois irmãos, e ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo, porque o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Agora dá um pulinho aqui para o versículo 25, que a tônica é a mesma. Dá um pulinho para o 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundície. Sabe qual era também o momento? Primeiro, uma religiosidade teórica. Segundo lugar, regras à margem dos mandamentos de Deus. Terceiro, uma religiosidade de fachada. Uma religiosidade marcada pelo estereótipo, pela fachada. E geralmente essa religiosidade leva à soberba, e a vaidade a um orgulho e uma presunção. Geralmente. Porque a pessoa passa a ser conhecida pela cara que ele apresenta. E eu já vi. Olha essa irmã, olha o cabelo que essa irmã tem. A irmã fica toda cheia, tá vendo? Eu sou santa. Olha esse irmão, ele só falta tomar banho de terno em casa. Que homem santo, olha. Entendeu? Fachada. Uma religiosidade de fachada, de cara. Por fora está bonito, mas por dentro está cheio de ossos de mortos e de imundície. É fachada, sepulcro caiado. É uma santidade de capa. É uma religiosidade de capa, onde a pessoa é conhecida pela cara que ela apresenta.
Então é fácil. Eu já disse em convenção de pastores, se ser crente é andar de terno e gravata, a irmã andar de manga aqui, de vestido lá no pé, é moleza ser crente. É só botar o terno. É claro. Se ser crente é porque anda com o cabelinho bem aparadinho no homem, é porque anda de gravatinha, anda meio de cabeça baixa, olhando assim, meio enviesado, né? Meio enviesado, e dando glória a Deus, aleluia, na igreja. Se isso é ser crente, isso é santo, é mole, é fácil. Se isso é ser santo, é fácil ser santo. Mas, meu irmão, o evangelho é algo mais profundo. Vai lá no interior do homem para mudar comportamentos, pensamentos, atitudes, ações e reações. É lógico, irmão. Ah, então, pastor, o senhor está querendo dizer que a gente pode, então, ter qualquer fachada? Não. Claro que não. Claro que o estereótipo, ele vai também refletir o seu interior. Agora, você não pode inverter. Você não pode inverter dizendo que é o estereótipo que determina quem é a pessoa. Quem determina o nível de cristianismo que você tem é o fruto que você produz. É o fruto que vai determinar o tipo de cristianismo que você vive. É a ação na vida que vai determinar quem eu sou. Não é por causa de uma aparência de uma roupa que vai dizer quem eu sou. É na hora que o cara me dá uma pancada, a maneira que eu vou reagir que vai dizer quem eu sou. É na hora que o outro precisa de mim é que eu vou dizer quem eu sou. É na hora de perdoar quem me ofendeu é que eu vou dizer quem eu sou. É na hora de ser tolerante que eu vou dizer quem eu sou. É nessa hora, meu irmão. Agora, não estou querendo e também não venha inverter que uma irmã que anda igual uma perua também não é assim, desculpa a expressão. Não é? Também não é. Eu acho que decência, ordem, equilíbrio é uma coisa da vida do cristão. Mas nós, durante muito tempo, graças a Deus essa igreja está liberta disso. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Nós estamos libertos desse cristianismo farisaico de fachada, onde a santidade da pessoa está no cabelo dela. Passou batom, não é muito santa. Está sem batom, é santa. Entendeu? Um monte de coisa que se arruma. Nem a que passa batom é mais ou menos santa, e nem a que não passa é mais ou menos santa. Nenhuma das duas eu vou medir. Passou batom é porque ela é mais ou menos, talvez, ela não tem. Não dá para codificar pelo batom. Mas vê que coisa imbecil essa. Você vê, eu vou codificar uma mulher, uma pessoa, por causa da gravata do irmão, o terno que ele usa, terno lascado. Deixa eu ver esse aqui meu. Não, esse está inteiro. Eu estou na doutrina. A moda agora, né, Francisco? Essa. Entendeu? Aqui não prega de paletó lascado. Aqui não prega de paletó lascado. Aqui não prega. Eu me lembro que numa convenção de pastores, eu nasci numa época, mas com uma outra visão. Eu agradeço a Deus pelo meu pai, pela Igreja da Penha, pela visão do pastor Santos. Eu louvo a Deus. Mas eu me lembro que numa convenção de pastores, uma convenção geral, o grande homem de Deus, o pastor Bernardo Johnson, ele tinha uma costeletona bacana, um cabelo, ele era um homem alinhado, bem tratado. E uma convenção no Aribiri, Espírito Santo. Você estava lá, Matias? Estava lá, Walter? O pastor de lá, que o Senhor Jesus foi misericordioso com aquela igreja e ele já saiu. Deus teve misericórdia daquele povo. Um camarada doido e varrido da cabeça, porque ser pastor não deixou de ser homem não, viu, irmãos? Você tem que honrar pastor. Eu digo até, aproveitando aqui um parênteses que não tem nada a ver com a palavra, mas deixa eu dizer isso. Eu sempre digo quando algum irmão vem dizer, pastor, o pastor da minha igreja está assim, está agindo assim, está não sei o quê, papapá. Isso eu encontro toda hora, é e-mail, é fax, é gente que cruza no cu da quinta-feira, papapá. O que é que eu faço? Eu falo, o que é que você faz? Você só tem duas atitudes a tomar. Número 1, ficar quietinho, caladinho lá, obedecendo o seu pastor, como diz a Bíblia, ou então, dizendo, pastor, Deus te abençoe, me dá minha carta, eu vou para outro lugar. O pastor pode ser maluco, zureta, doido. Você não tem autoridade para dividir igreja, para arrumar quizumba nem confusão. Deixa eu deixar aqui bem claro. Mas voltando para a história. Esse camarada que não era de brincadeira, arrumou uma quizumba para o pastor Bernardo Johnson pregar. No púlpito, uma igreja para 5.000 pessoas, com mais de 3.000 pastores.
Ele largou o verbo em cima do Bernardo Johnson, faltou com a ética, faltou com a coerência e tal. Vai pregar aqui porque a convenção é que está no controle e tal. Bernardo quieto. Não pulou, não esperneou. Pastor Bernardo Johnson. Quando o pastor Bernardo Johnson pegou no microfone, eu, naquela época, ainda não era pastor, mas eu ia nas convenções, ajudava. Eu disse, eu era garoto novo, eu disse: Senhor, desmoraliza esse fariseu lá, Senhor, tem misericórdia. Jesus, não deixa o teu servo agora. Eu sei que ele é um homem de Deus. Meu irmão, Deus deu uma graça ao pastor Bernardo Johnson. Acho que o Espírito Santo disse assim: meu servo, eu vou mandar um poder na sua vida que há muito tempo você não vê, para desmoralizar a hipocrisia dos homens. Mas Deus deu uma autoridade ao pastor Bernardo Johnson. Ele pregou com uma unção, com uma graça. Jesus fez coisas tremendas. E lá no final da mensagem ele virou assim para o camarada e disse assim: ainda há pouco quem estava falando aqui era o homem, agora quem está falando aqui é o homem dirigido pelo Espírito de Deus. Ai, ui, gatinho. Mas muitas vezes isso, uma religiosidade de fachada, onde o crente é conhecido pelo cabelo que ele corta, pelo paletó que ele usa, pelo vestido que ela usa e pelo cinto que tem. Esse era o contexto. Será que é diferente de hoje? Não, também tem isso aí. Você quer ver uma outra coisa que estava acontecendo naquela época? Olha só o versículo 14. Não, versículo 13. Olha o 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Sabe qual era o contexto? Uma religiosidade fechada. Primeiro eu falei de uma religiosidade de fachada, e agora eu estou falando de uma religiosidade fechada. Isso é, aqui ninguém entra nem eu. Ninguém entra nem eu. Os fariseus eram aqueles que deviam de proclamar a lei de Deus para o povo. Eles deviam de apregoar a lei do Senhor. Não faziam isso. Inventaram um monte de pataquada, inventaram um monte de besteira, inventaram um monte de coisa que não era para, que Deus não pediu para fazer. E outra, viviam em grupos fechados. Parece que eu estou vendo hoje. Um dia um irmão chegou para mim: pastor, olha, lá em São Paulo, o senhor está sempre aqui em São Paulo? Falei: irmão, eu chego aqui quarta-feira e quinta de manhã eu já tenho que ir embora, que eu tenho um culto lá na igreja que eu pertenço. Porque se o senhor ficar sair para sexta-feira, eu tenho uma oração no monte, mas não é qualquer um que sobe lá não. Não é qualquer um que sobe lá não. Não, lá no sol, lá mesmo, lá tem que pra subir. Que palhaçada, rapaz, que palhaçada é essa? Deixa de besteira, rapaz. Qual o problema? O que tem lá? O que tem lá? Um Deus com um punhal na mão? Um anjo com a espada de fogo? Esse entra, não entra não. Vai embora, eu corto o pescoço. Então, inventa umas coisas fechadas, umas coisas particulares. Por isso, grupos dentro da igreja, grupos fechados. Aqui é o grupo dos santos dos santos. Não, para você participar desse grupo, você tem que amadurecer. Muito novinho para participar desse grupo aqui. Você ainda é um bebê espiritual. Você ainda está tomando leite, aqui é para quem come mocotó. Então continua, você não pode. Eu já vi esse filme. Aquelas pessoas que criam, sabe, uma coisa assim fantástica, e que parece que aquilo é o impenetrável, que você até sente-se assim, meu Deus do céu, esse camarada aí foi feito de material superior ao meu. Você fica até com medo de chegar perto, umas coisas fechadas que ninguém toca. Antigamente tinha culto fechado da igreja, leão de chácara, na porta, não entra. Meu Deus, quanta ignorância, Senhor, nós estamos libertos disso. Mas um dia desse, eu não vou dar o nome da cidade, porque vai ficar chato, deixa pra lá, não é aqui, é em São Paulo. Eu estou um igrejão no centro da cidade, eu fui pregar numa outra igreja, e eu estou vendo a igreja toda fechada e um leão de chácara na porta, um diácono, um leão de chácara na porta. Aí eu falei: papo, diminui a velocidade. Aí eu falei: irmão, que é isso aí? Aí o irmão deu uma risadinha:
para mim, que não era membro daquela igreja, disse assim: ah, pastor, é que esse culto aí é o culto que o couro come, é o culto da denúncia, é o culto de lava-roupa, entendeu? Onde denuncia pecado dos outros, expõe os outros a ridículo. Então só pode entrar membrazia, e não pode entrar de qualquer jeito. Meu amigo, nós estamos, graças a Deus, coisas secretas partiu. Não entra não, não entra não, deixa a porta aberta, deixa o povo entrar, deixa o pecador entrar, porque a palavra de Deus tem um efeito extraordinário. Você está pregando santidade aqui, você pode estar pregando, eu tenho essa experiência, os pastores que estão aqui têm essa experiência, você está pregando uma mensagem exortativa para a igreja, mas o Espírito Santo pega aquela palavra e cai lá no coração do pecador, e ele aceita Jesus aqui. Prega nada de secreto oculto, ninguém pode. Uma outra coisa que a gente faz, essa religiosidade fechada, sabe o que é? É que fazem e falam tanta bobagem e escondem a palavra. Eram os fariseus. Eles falavam tantas coisas para o povo, menos a palavra, menos o mandamento do Senhor, igual a muito lugar que tem por aí. Se faz tanta coisa no culto, menos a palavra de Deus, menos a palavra. Não deixa entrar, nem entra. É aqui, é esse sentido. Não tem palavra, é oba-oba o tempo todo. É oba-oba o tempo todo, palavra neca de pitibiriba. Não se ensina a palavra de Deus ao povo, não se divulga a palavra de Deus. Uma coisa que é fora da palavra. Ou então o camarada vem para pregar, para falar besteira, para falar besteira. Cuidado, Jezabel na igreja, tá cheia de Jezabel. Muda a música, filho. Essa já está muito antiga. Chamar a irmã na igreja de Jezabel, são ignorantes que não sabem nem o que está falando. Não sabe nem quem era Jezabel para falar uma besteira dessa. Chamar uma irmã, uma serva do Senhor de Jezabel, isso é um ignorante, uma topeira. Não sabe nem o que está falando, não conhece nem a Bíblia, não conhece teologia, não conhece nada para chamar uma crente de Jezabel, como eu já vi um monte de ignorante fazer. Que é isso? Que negócio é esse? Aí fica com só besteira. Cuidado, irmã, a praia é do diabo. Cuidado, você diz o quê? Tudo é do diabo. Aí o diabo diz: deixa comigo. É minha, tá bom, eu tomo conta. Foi o que a nossa denominação fez durante anos. A televisão é do diabo! A televisão é do diabo! O diabo, valeu, pô, os pastores estão profetizando que a televisão é do diabo, então ela é minha mesmo. Aí veio um grupo de nego meio doido. Não, vamos tomar esse troço do diabo. Tá aí, a Assembleia de Deus com 90 anos de idade, tá aí a Igreja Universal com 20, são donos de emissoras de rádio e televisão. Não, é do diabo, mas nós vamos tomar. Aí agora que o pessoal ficou esperto, ih, caramba, vamos parar de dizer que é do diabo. Que negócio de entregar ao diabo aquilo que Deus tem deixado, para que o seu povo use com sabedoria, com inteligência, com equilíbrio? Fecha, não entra e não deixa ninguém entrar. Parece mais maçonaria. Uma coisa secreta, uma coisa fechada. Ninguém conhece, ninguém sabe. Uma outra coisa que estava acontecendo naquela época, para você poder entender o contexto do momento, para você ver o avivamento que Jesus trouxe. O versículo 14 e 15 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pelo que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe qual era o contexto aqui? A ganância do ter. A ganância do ter. Prolongadas orações nas casas das viúvas, para que elas passassem suas propriedades para o templo. Só que no meio do caminho já tinha uma armação completa para a propriedade cair na mão deles. No meio do caminho já estava: não, você tem que dar isso para o templo, tem que dar isso para a obra, isso é para a obra. Passa para cá, deixa com nós. Ó. A ganância, né? Camarada saía para divulgar a lei de Deus, mas o interesse dele, sabe o que era? Era arrebanhar pessoas para mostrar que ele conquistou. Eu tenho a força,
Eu conquisto, sem importar se o povo de fato aceitou o mandamento de Deus, sem importar se o povo de fato estava a fim de obedecer a Deus. O importante era mostrar números, grandeza, quantidade. A ganância do ter. E sabe que de vez em quando eu tenho assim uma impressão de vez em quando, de que tem muita gente que pensa que Jesus é chefe do departamento de recursos humanos, grande empresário e empregador, porque as pessoas visualizam Deus por aquilo que elas precisam ter. Um Deus que atende demandas de necessidades humanas. Um Deus que atende demandas das necessidades humanas. O desejo de ter, eu quero ter. Deus tem que abrir a porta, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Senhor, eu tenho, meu Deus, eu sou filho do rei. Eu já ouvi tanto isso. Eu sou filho do rei, pastor. Eu sou filho do rei. Bem, se você é filho do rei, você tem que entender o reino. O reino não é comida nem bebida. Quebrou a cara, filho. O reino aí é reino espiritual. É o reino que nunca terá fim. Porque a Bíblia diz que ainda não foi manifestado o que havemos de ser. Agora aqui nessa terra se conquista as coisas com trabalho, muito trabalho, com inteligência, não deixando as oportunidades serem jogadas fora e aprendendo a viver conforme pode, conforme Deus deixa. Tudo isso. Você tem que ter objetivos maiores, mas você também não viver alucinado por esses objetivos. Um Deus que só atende às demandas materiais. Um Deus que só atende às minhas necessidades pessoais. O negócio era ter. O negócio era mostrar que era grande. Uma outra coisa que eu verifico do contexto daquele momento é o que nós encontramos aqui a partir do versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Sabe o que é que eu vejo aqui? Uma inversão de valores. Os fariseus estavam dizendo que a parte era melhor e maior do que o todo. Jesus vem e contraria e diz que o geral é maior do que o particular. Havia uma inversão das coisas. Estavam invertendo a ordem. Não, o que jurar pelo ouro tá bom, mas pelo templo não. E outra, mero jogo de palavras. Mero jogo de palavras para justificar os seus pecados e as suas mediocridades. E aí os religiosos estavam dando importância à parte, não ao todo. Porque no fim, se alguém jurasse por alguma coisa do templo, estava jurando por Deus. E quem é que tem autoridade para dizer para Deus se ele vai ter que perdoar, vai ter que fazer isso ou vai ter que fazer aquilo? Ou Deus vai concordar ou discordar de mim? Quem é que tem essa autoridade? A parte maior do que o todo. Também já vi esse filme. Tem gente que pensa que a igreja dele é o coral. O coral é a igrejinha dele, o coral. Aqui é a minha igrejinha, coisa linda a minha igrejinha. Eu não falto a ensaio, eu não falto a isso, mas na igreja eu não venho à escola dominical. Um dia desse, um domingo desse, acho que foi o passado ou retrasado, falei com o maestro do Renascer. Acabou a escola dominical, o ensaio do coral Renascer, e está chegando gente para o ensaio. Falei, não. Falei, é hoje. Cheguei aqui no ensaio, com licença, irmãos. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Está vindo uma inversão. Vocês estão chegando agora para o ensaio, tinha que chegar 9h30 para a escola dominical. Que negócio é esse chegar 11 horas da manhã para o ensaio? Quer dizer, o povo começa a inverter.
Começa a inverter, pensando que a parte é maior do que o todo, pensando que o trabalhozinho dele é maior do que a igreja, pensando que o que ele faz, ai, se ele não fizer, ai, a igreja, ai, meu Deus, se eu não estiver aqui. Se você não estiver aqui, Deus bota outro. Ah, meu Deus, quanta tolice eu tenho visto nesse mundo, Senhor. Entendeu? Ai, porque se não fui eu, quem não é você o quê? Olha, é um privilégio para mim eu estar aqui diante de vocês. É uma honra para mim o que Deus tem feito na minha vida. É muita honra, é muito privilégio eu estar diante da eleita, da noiva do Senhor, da igreja que vai morar no céu. Meu irmão, é muito privilégio você estar trabalhando na igreja, você está fazendo alguma coisa, você está colaborando. O camarada faz cheio de má vontade, faz impondo aos outras coisas. Porque tem que ser assim. E se fizer, e se contrariar a parte dele, ele fica logo invocado. A parte não é maior do que o todo. O particular não é melhor nem maior do que o geral. Eles estavam fazendo isso, as partes, coisas, dando mais valor a coisas do que o próprio Deus em última instância. Jesus vai construindo com eles até chegar em Deus. Que no fim das contas, o que jurasse pelo ouro, ou o que jurasse pelo altar ou pela oferta, estava fazendo para Deus, estava jurando por Deus, que ninguém podia ter essa autoridade para fazer isso. Se enganando e enganando o povo com bobagens de falácia. Porque o que é juramento? Meras palavras. Ora você podia quebrar um e outro você não podia quebrar. Esse aqui você quebra. Agora, se jurar por isso aqui, não pode. A gente pode trazer isso para essa questão das partes. As pessoas dando mais valor às partes do que a igreja como todo, o crescimento da igreja, a edificação da igreja. O que mais a gente pode ver? Olha só o que diz aqui no versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos que quais um mosquito engolis um camelo. Sabe o que estava acontecendo? As regras mais importantes do que a essência da vida. É isso que Jesus estava apontando. As regras mais importantes do que a essência do ser. Porque a essência do meu ser vai determinar sobre a minha vida. O homem interior é que determina a conduta minha. Eles estavam fazendo exatamente ao contrário. Obedeça a essa e essa regra, e a outra você pode menosprezar. O que vai criar? Vai criar gente hipócrita, vai criar gente com dupla personalidade, porque no fundo interior não tem importância. O que tem importância é obedecer essa regrinha A, B, C, D, F, G, H. Aí Jesus falou, olha, a coisa mais importante da lei é a retidão, né? O juízo, ele está falando de retidão. Olha aqui, é isso que é importante. É a retidão, é a misericórdia e é a fé. As coisas mais importantes é aquelas que vão produzir vida. E que se você der importância para essas, cumprir algumas regras é moleza. Por que muito crente tem dificuldade de dar dízimo, de dar oferta? Porque lá na sua essência, lá no seu interior, ele não aprendeu a se doar. Ele não aprendeu que aquilo é Deus que dá. Então, se você quiser botar a regra, o camarada pode dar com medo de uma punição. Porque quando você coloca uma regra, se você transgredir, você erra. Então tem uma punição. Mas ele não faz aquilo porque ele tem uma consciência lá no seu interior de que aquilo é bom, de que aquilo é certo. Ele simplesmente obedece. É isso que os fariseus estavam fazendo. As regras em detrimento da essência do ser, do verdadeiro homem que está aqui dentro do meu interior, formado pelo meu pensamento, pela minha inteligência, pela minha vontade, pelos meus sentimentos. E geralmente, meu irmão, sabe o que vai acontecer? É que o camarada engole camelo e se engasga com mosquito. Voltando àquela história, o camarada se engasga porque a irmã aparou o cabelo, mas engole adultério, engole trapaça, engole cheque sem fundo, isso não tem problema. Mas fica engasgado. Em camelo ele engole, mosquito ele fica da coceira. O que mais estava acontecendo?
Sabe o que eu aprendo aqui? Olha só a partir do versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Sabe o que eu aprendo aqui? É que a história se repete. A história se repete. Se nós estivéssemos no tempo de nossos pais, nós não cometeríamos esta loucura. Não demorou nenhuma semana, eles mataram o maior de todos os profetas, Jesus. Não demorou uma semana. Não deu nenhuma semana. Eles estavam matando o maior de todos os profetas. Sabe por quê, irmãos? A história se repete. Vou te dizer por quê. O que muda é a tecnologia. O homem é o homem em todo o tempo. Só muda a tecnologia. Antigamente se andava a pé e hoje anda-se de avião. Antigamente se vivia 30, 40 anos, hoje pode se viver 70, 80. Mas o homem, está lá, Caim e Abel, olha lá, a maldade. Está lá a maldade. O homem é o homem, o homem é o homem. Então, preste atenção. A história está se repetindo. Os mesmos pecados, os mesmos erros, as mesmas falhas. Não há mudança. A história está se repetindo, está se passando de gerações. É nesse contexto, onde a história está se repetindo. Que história que está se repetindo? Uma religiosidade teórica, regras à margem dos mandamentos, uma religiosidade de fachada, uma religiosidade fechada, a ganância do ter, as regras maiores do que a essência. A história está se repetindo, as coisas continuam. Aí Jesus chega: vou mudar a história. Aleluia. Vou mudar a história. Porque estava se repetindo. Eles estavam falando dos pais, mas eram farinha do mesmo saco. Faziam a mesma coisa e mataram Jesus. A história está se repetindo. Você quer que a história continue a se repetir? Porque meu tati, taratatá, avô era assim, e depois passou para o tarararará, e veio para o tarará, e veio para o tri, e veio para o bi, e veio para o avô, e veio para o meu pai. Pastor, é a sina da minha família? Não! Com Jesus, a minha história não se repete. Ele vai escrever uma nova história na minha vida. E aí, olha como é que Jesus quebra esse ciclo vicioso, pecaminoso e errado. É para isso que tem avivamento, para quebrar um ciclo vicioso errado. Para quebrar um paradigma, que é um modelo, um padrão, que não muda ninguém, que não dá vida para ninguém, que não faz nada por ninguém. Aí Jesus chega nesse contexto, e aí ele vai trazer o seu avivamento. Abre aí a sua Bíblia, Lucas 4,18. Aqui está o avivamento de Jesus, que com todo respeito faltou botar nessa lição. Já que eu posso criticar a lição, porque a lição não é a palavra de Deus não, viu, irmão? A lição é um compêndio escrito por um homem. Então por isso que eu posso fazer a crítica. O que eu não posso criticar é a palavra de Deus. Aqui está o avivamento de Jesus. Essa passagem aqui, esse aqui é o avivamento de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vós. Aqui está o avivamento de Jesus. Aqui estão as características do verdadeiro avivamento de Jesus. Número 1, e aí nós podemos tirar para nós. Olha o que um avivamento faz.
Olha o que o avivamento de Jesus produz, essa retomada à vida, esse despertar para a vida, essa consciência espiritual. Número 1, olha o que Jesus está falando aqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Não há avivamento sem a unção e a direção do Espírito Santo. Não há. Olha, Jesus está falando isso aqui. Não pode haver avivamento, irmãos. Avivamento não é uma coisa que eu digo assim, irmão, olha, eu vou fazer um avivamento, hein? Vai começar agora, hein? Tadinho. Por isso que eu fico com pena desses macacos de imitação que vê um avivamento na Colômbia e quer inventar no Brasil. Eu fico com vontade de rir. Falando nisso, sábado, dia 18, eu estou dando um couro nesse negócio, na TV. Agora o negócio do G12. A moda agora é o G12. O camarada pega alguma coisa que Deus dá uma revelação a ele, que o Espírito Santo revelou a ele para fazer, levanta uma poderosíssima igreja, aí os brasileiros vão lá, escuta o galo cantar, não sabe nem o galo como é que canta direito, entendeu? Aí traz para o Brasil, G12. Vamos pegar a igreja agora, dividir em grupos de 12, o líder, ele comanda esses 12, ele dá ceia, ele recolhe o dízimo, ele faz daqui, faz dali. Pega leve. Pastor é o que? Fantoche? Sabe o que eles fizeram? Pegaram o corpo e dividiram para a célula. A única organização neotestamentária reconhecida na Bíblia é a igreja. A célula é para juntar para o corpo, e não o corpo dividir para a célula. Pode ter, tem trabalhos sadios aí de grupos familiares, de células, que são trabalhos bons, mas tudo para o corpo, tudo para a igreja. A autoridade do pastor, uma direção. Aí começaram, rapaz, eu recebo, olha irmãos, é impressionante isso. O que tem de confusão no Brasil, o que tem de pastor que a igreja dividiu, o camarada vai lá dirigir um grupo de 12, ele dá ceia, ele manda, aí não sei o que, ele se acha que é o pastor, aí vai e faz um trabalho, isso está dando um trelelê, uma confusão por aí que vocês nem imaginam, vocês nem sabem como é que vocês estão aqui, graças a Deus, num lugar sadio, que a gente aqui não vive de modismo. Nós aqui não vivemos de modismo. Vamos fazer? Não, não adianta. Avivamento não é isso. Vamos fazer, pastor Matias, pastor Dilton, pastor Santos, pastor Isaac e tal. Vamos reunir, vamos fazer avivamento. Como é que vamos começar? Nada, é o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. É só a unção, a revelação, a autoridade, o poder do Espírito é que pode trazer um avivamento. Aqui Jesus mostrando, o Espírito do Senhor é sobre mim que me ungiu, eu estou debaixo de uma autoridade. Agora, olha o modelo do avivamento dele. Me ungiu para quê? Número 1, ele diz aqui, me ungiu para evangelizar os pobres. Não existe avivamento sem evangelização. Avivamento para ficar um monte de gente trancada em 4 paredes, chorando, falando língua estranha. Ai, que maravilha, meu Deus, aleluia, que coisa boa está aqui dentro. Esses camaradas do G12 pegam um grupo de pessoas que vão para um lugar que ninguém pode saber onde é, ninguém pode contar o que aconteceu, e fica enfurnado 3, 4 dias. Não, é brincadeira. Avivamento fica um monte de crente junto. Eu não falo língua estranha. Fogo está aqui, irmão. Fogo. Conversa afiada. Avivamento quando vem. O avivamento. Olha aqui. A primeira é evangelizar. O avivamento joga eu e você. Pega cada crente e bota lá fora. Você vai ser uma testemunha viva do evangelho. Você vai pregar. Jesus vai te usar e vai começar a salvar gente na tua rua, no teu colégio, no teu trabalho. Porque há um revestimento de autoridade na sua vida. Não existe avivamento sem evangelização, gente. Avivamento não é para ficar um monte de crente amontoado dentro da igreja, ai, e dando glória, e aleluia, e falando língua estranha, e profetada comendo dali para cá, acolá, e visagem rolando para lá e para cá. E agora eu vi o que, irmão? Um anjo gordo. Não era magro, não. Tem que fazer dieta esse anjo. E outro, eu vi um anjo com asa pequena, outro vi um anjo com asa grande, e pataquada. Não! Avivamento bota a igreja lá fora, onde está o pecador, onde o diabo está imperando, para destronar a obra de Satanás. É isso que o avivamento faz. O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Isso é os desprovidos sociais, os que estão à margem da sociedade. Esse é o sentido. O que mais? Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Agora,
Camarada tem depressão, quebrantado, está falando das doenças da alma. Deixa eu ver. Eu pensei que estava escrito aqui. Enviou-me a fazer regressão para curar os quebrantados de coração. Está escrito isso aqui, não? Irmão, nós temos que ir lá atrás no seu passado para ver o que está acontecendo com você. Vamos hipnotizá-lo. Você está pensando... tanta palhaçada que querem inventar no Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo estava certo lá em 2 Coríntios 11:3. Eu temo que vocês se apartam da simplicidade do Evangelho. Eu estou com medo disso. Eu estou com medo que inventem bobagem acerca do Evangelho. A pessoa está na igreja há 15 anos. Irmão, eu vivo angustiado. Eu vivo assim, eu acho que eu não sou nada. Mas não é esse acho que não sou nada no sentido de consciência de quem você é. É no sentido de complexo de inferioridade mesmo. Pessoas amarguradas, entra na igreja triste, sai triste. Eu não sei, irmão, o que está acontecendo? Irmãos, a pessoa vem para a igreja depressivo. A pessoa vem para a igreja cheia de feridas na alma, do seu passado, da sua vida, aquilo que o doutor José Maria falou aqui, aquele irmão que é cientista, que é psiquiatra, professor titular de universidade, esteve aqui numa escola dominical. O camarada vem cheio de coisa, de doenças na alma, traumas, marcas profundas das coisas ruins, mas o Evangelho vai lá dentro e arranca tudo, limpa o interior dele, traz equilíbrio emocional. Era depressivo, agora não é mais. Vivia angustiado, agora não vive mais. Há uma restauração de dentro para fora. O que mais que esse avivamento de Jesus trouxe? Ele curou os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos. Camarada vem pra cá, cheira cocaína e bebe igual um trem doido e é um fumante inveterado. É liberto. É transformado. Um evangelho transformador, não um evangelho paliativo, como muita gente está pregando por aí. Não te preocupa com isso não. Você tem 3 mulheres, fica tranquilo. Olha, fica com as 3, ora ao Senhor para Ele te revelar com qual que você vai ficar. Mas não te apressa com isso não, viu? Deixa o Espírito fazer a obra devagar. Vai devagar, não te apressa não. Deixa que Deus vai fazendo a obra. Enquanto isso tu vai ficando com as 3, entendeu? Gente por aí, irmãos. Que negócio é esse? Esse aqui é o impacto do Evangelho. Chega na igreja todo quebrado, todo rebentado, viciado em tudo que é droga, em tudo que é coisa que não presta. Chega aqui, ele é impactado pelo poder do Evangelho, é transformado. Ele não é mais aquilo, ele é liberto. Ele é liberto dos grilhões do inferno que aprisiona a vida dele na pornografia, no adultério, na prostituição, na safadeza, em todo tipo de maldade e pecado que prende e cativa o homem. Aqui, ó, libertar. Quer maior avivamento do que esse? Arrancar o homem dos laços da morte, libertar ele dos grilhões da morte. E o que mais diz aqui? Diz que ele veio apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. O avivamento de Jesus tem milagres, tem cura divina. No avivamento de Jesus tem que ter milagre, tem que ter cura divina. Não para mostrar que aquele pastor, que aquele irmão e aquela irmã são poderosos, não. É para que ele seja glorificado. Porque eu também estou cheio desse negócio de gente vir aqui e contar tudo que faz no outro lugar, mas aqui não acontece. Onde ele está não acontece. Porque, irmão, eu tive no Iapoque, Jesus levantou 2 paralíticos, curou 3 cegos. E depois eu também tive lá em Santarém, o Senhor fez uma obra maravilhosa, tinha 3 adeptos que foi curado. E eu também tive em Recife, e Deus fez uma coisa tremenda, uma mulher de meningite ficou curada. Eu estou vendo ele descer, vamos embora, continua. E aí eu fui para Salvador, e Jesus fez isso, fez aquilo. Aí está aqui, não acontece nada, nem resfriado o crente é curado na igreja. O camarada fala mais dele do que ele fez, do que Jesus fez.
Fala mais dele do que o que Jesus fez. Não, irmão, não. Olha, onde há o avivamento, pode ter certeza, evangelização em massa, pode ter certeza que restauração da essência do homem, pode ter certeza que vai haver libertação, pode ter certeza disso, que vai haver cura. Olha, se você vir aqui nos cultos, é que muitas vezes nós não somos aqueles propagandistas, sabe? Atenção, como é que você era? De onde você estava? Onde aconteceu isso? Onde é que foi? Repete. Sim, pode, repete. Nós não temos essa prática, mas aqui é no culto da oração das irmãs aqui, de quarta a sábado, Jesus está operando, é no culto de libertação segunda-feira, é no culto da quinta-feira aqui, quem estava aqui quinta-feira viu aqui, duas mulheres estéreis aqui, uma grávida de 1 mês e a outra com neném, uma mulher que não podia se mover para canto nenhum, com a coluna curada. Jesus está operando, onde tem avivamento a cura, o Senhor está operando o milagre, esse é o avivamento de Jesus. Ele diz também aqui, pôr em liberdade os oprimidos, aí está falando do poder de Satanás, do poder das trevas, né? O Senhor fez fez a mim, fez a você, nos fez para sermos livres. Crente oprimido, crente amarrado, pastor, coisa tá feia, eu já vi um demônio com um tridente apontando assim para mim, meu Deus, Jeová, eu estou encurralado pelo diabo. Eu pensei que você estava encurralando o diabo. Ele está dizendo, ai, vem esse crente aí de novo. Não é verdade? Pensei que estava ao contrário, o poder das trevas tomando pancada da tua autoridade, da graça na tua vida, da ação do Espírito Santo na tua vida, e o diabo sabe que ele não te respeita, não é por causa de você não, ele respeita por causa dessa unção que está sobre você está avivado, que diabo te oprimir coisa nenhuma, está repreendido em nome de Jesus. O crente não foi feito para viver oprimido coisa nenhuma. Claro que há momentos que o diabo aproveita um momento difícil da minha vida, ele vai chegar, mas ele não vai ficar não. Ele vai até chegar para tentar fazer uma pressão sobre mim e sobre você. Isso acontece, é verdade. Não estou aqui para enganar ninguém. Ai, pastor, será que eu estou endemoniado? Não, sai de mim, sai. Não precisa fazer isso não, irmão, deixa de besteira. Entendeu? Mas viver oprimido o tempo todo, pastor, pastor, Satanás está furioso, pastor. O diabo está jogando pesado contra mim. E o diabo está todo isso aí mesmo, meu chapa. Eu estou arrebentando em cima. Me aguenta se quiser. Entendeu? Que conversa é essa? É, pastor, o diabo veio e jogou pesado, mas o Senhor me deu graça, eu expulsei ele e botei ele para correr. É, o diabo veio, pastor, ele veio mesmo para me arrebentar. Só que o Espírito Santo me deu graça, ele teve que sair fora. O Senhor veio libertar os oprimidos do diabo. Não é só quem está endemoniado que cai na igreja não, meu irmão. Não, muito crentes vivendo sobre opressão. Opressão é uma coisa, possessão é outra. Satanás não possessa em crente, não toma a vida do crente, ele pode só oprimir. Oprimir é isso aqui, ó. Ele empurra, ele coloca o camarada num canto para ele não ficar sem saída e vai empurrando para ver se ele cede. Isso é opressão. Possessão não. Ele toma conta totalmente da mente, do espírito do homem, da alma do homem. Crente não. Diabo pegar em crente não. Ele pode estar desviado. Aí tudo bem. Pode pegar mesmo. Agora diabo pegar em crente não. Mas ele pode oprimir a mim e a você. Só que Jesus veio libertar os oprimidos do diabo. Você foi feito para ser livre. Não tem demônio nenhum que vai te escorar na parede. E em último lugar, o avivamento de Jesus. Ele diz assim: anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Chegou o tempo do Messias. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 5:20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é o tempo de Deus, irmãos. Aproveite o tempo de Deus, o tempo da graça. Esse é o ano aceitável. Ele estava dizendo: olha, chegou o meu tempo, chegou o tempo do Messias, chegou o tempo da manifestação daquele que vai resgatar vocês de todo esse farisaísmo hipócrita que vocês estão vivendo, de toda essa religiosidade falsa e farisaica e de fachada. Chegou o tempo, irmão, chegou o tempo de você ter uma vida vitoriosa. Chegou o tempo de Deus fazer uma coisa nova na tua casa. Chegou o tempo de Deus te restaurar. Esse é o tempo do Senhor, meu amado. Esse é o tempo de Deus, amado.
Aproveite esse tempo, acerta a sua vida. Aproveite esse tempo para que o Senhor possa te renovar, restaurar você. Esse é o tempo de Deus. Pode acreditar nisso. Isso aqui é profético para todo o tempo. O avivamento de Jesus é como eu falei aqui no início. Ele permanece. Isso foi para aquele momento, é para hoje e será até o dia da vinda dele. Esse é o tempo do Senhor. É tempo de milagre, é tempo de Deus te restaurar, é tempo de Deus te animar, é tempo de Deus revelar para você o que Ele quer fazer na tua vida, é tempo de Deus mostrar para você que você pode dar muito mais do que você está dando a nível da sua vida na igreja, da sua participação. Esse é um tempo de cuidar do novo que está chegando. Esse é um tempo de ampliar a minha amizade. Esse é um tempo de ampliar a minha comunhão. Esse é um tempo de trabalhar pela edificação, porque esse é um tempo de Deus. Esse é um tempo de Deus. Pode dizer aí para 2 ou 3 que está perto do seu irmão: esse é o tempo de Deus para a sua vida. Pode falar. Esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Ora calabachanda candalabás. Aleluia. Ora calabachanda aracalabás. Esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo de Deus, e Deus opera em todas as áreas da vida. Esse é o tempo de você se relacionar melhor com a sua esposa. Esse é um tempo de você viver melhor com seus filhos. Esse é um tempo de você ser mais crente. Esse é um tempo de você ler mais a Bíblia. Esse é o tempo de você orar mais. Esse é o tempo de você buscar as coisas do céu. E esse é o tempo onde Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida, onde Deus vai trazer vitórias para você, onde Deus vai fazer coisas novas. Esse é o tempo do Senhor. A igreja de pé, por favor. Ora calabachanda labás. Sabemos que Deus falou ao seu coração. E agora é hora de tomar uma decisão. Reagir favoravelmente ao amor de Deus por você. Se quiser entregar a sua vida ao Senhor Jesus e reconhecer que precisa da sua ajuda, ore agora. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. Sei que o Senhor morreu na cruz por mim, para me dar perdão e vida com abundância. Muda minha vida, me transforma em uma nova criatura. Em teu nome, Jesus. Amém. Se você fez esta oração, procure uma igreja genuinamente evangélica e comunique a sua decisão de seguir a Cristo. Se quiser saber mais sobre sua nova caminhada, temos outras mensagens em vídeo e áudio que vão lhe ajudar. Ligue para nós e peça o catálogo. O nosso telefone é 0800 22 01 52. Que Deus continue te abençoando.